Olá, tudo bem? Meu nome é Natasha Teles, eu sou advogada, atuo com direito previdenciário. Bom, hoje eu vou falar sobre um acordo que vai interferir na vida de muitas pessoas. Que acordo é esse, Natasha? Um acordo feito pelo INSS, né, num recurso extraordinário que tramita no Supremo Tribunal Federal. Bom, esse recurso extraordinário é o recurso extraordinário 1171.152, como vocês podem ver aqui na tela. O voto de homologação foi do ministro Alexandre de Moraes e foi acompanhado pelos demais ministros. Bom, esse acordo, vocês podem ver aqui na tela, esse acordo ele foi feito para tratar sobre os prazos do INSS quanto aos julgamentos, né, dos casos administrativos e também para o cumprimento das decisões, algumas decisões judiciais. De antemão, eu quero ressaltar para você que existem dois órgãos distintos. Um é o INSS e o outro é a Junta de Recursos da Previdência Social, é o Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS. Eles são diferentes, o CRPS não é o INSS, tá? E o CRPS, ele cuida dos recursos quando a pessoa, por exemplo, ela teve ali o benefício dela indeferido no primeiro grau e a pessoa recorre para ter o julgamento do caso dela. Nesses casos, esse acordo não vale para a junta de recursos, não vale para os casos de recursos, vale apenas para os processos administrativos que estão esperando análise do INSS, tá bem? Outra coisa que eu quero ressaltar, e eu vou mostrar mais na frente nesse acordo, é que ele não tem efeito imediato, tá? A previsão de início de validade desse acordo é 6 meses após a homologação, e além disso, tem uma cláusula específica que estipula que pode haver a suspensão do acordo devido a situações de força maior, como greves, pandemia, e hoje a gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia. Bom, então vamos começar aqui. O que é mais importante eu passar aqui com vocês? Tem muitas questões bem interessantes, mas o vídeo ficaria muito longo, então eu vou direto ao ponto para tratar sobre as questões mais importantes com vocês, tá bem? Eu vou falar aqui sobre os prazos, tá? Aqui ele coloca o seguinte, que o INSS se compromete a concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial dos direitos previdenciários e assistenciais. Isso significa que vão ser os benefícios da Previdência Social, como aposentadoria, auxílio-doença e benefícios assistenciais, como benefício de prestação continuada, muito conhecido como BPC-LOAS, que é devido aos deficientes, né, portadores de necessidades especiais e idosos de baixa renda que não tem condição ali de promover o próprio sustento, nem a família consegue, né, fazer ali, promover o sustento dessa pessoa. Então, são nesses dois casos, tá bem? Ok, vamos continuar aqui. Concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial dos direitos previdenciários e assistenciais operacionalizados pelo órgão nos prazos máximos a seguir fixados de acordo com a espécie e o grau de complexidade do benefício. Ou seja, tem benefícios que demandam uma análise maior e diferenciada, e para esses benefícios os prazos serão maiores. Outros benefícios você consegue fazer uma análise mais rápida e esses benefícios serão mais rápidos. Então, vamos direto ao ponto aqui, os prazos. Então, os prazos que vão valer, né, daqui a 6 meses da homologação são benefício assistencial à pessoa com deficiência, o BPC-LOAS, né, que as pessoas assim conhecem, 90 dias o prazo para conclusão. Benefício assistencial ao idoso, que assistencial também é o BPC, né, do LOAS, 90 dias também. Aposentadorias salvo por invalidez. Então, todas as aposentadorias que não são aposentadorias por invalidez, também 90 dias,
tá? No caso das aposentadorias por invalidez, da aposentadoria por invalidez comum e acidentária, né, que tem ali incapacidade permanente, o prazo é de 45 dias, salário maternidade, 30 dias, auxílio reclusão, 60 dias, auxílio doença comum por acidente de trabalho, 45 dias e auxílio acidente, 60 dias. Ressaltando, tá, que esses prazos começam a correr, né, esses prazos são válidos ali quando o acordo começar a valer, tá, que não é para agora. Ressalto um outro ponto que é muito alegado nos mandados de segurança, inclusive, porque hoje, na Lei de Processos Administrativos, e, enfim, nas próprias normas internas, né, da expressão normativa, enfim, nós temos regras de prazos, né, para cumprimento, né, das decisões. Na Lei de Processos Administrativos, no artigo 49, nós tem uma previsão específica que o prazo para decisão, né, do processo administrativo ali é de 30 dias, né, a partir de quando o processo está todo instruído. O que é instruído? Já está no processo todas as provas que são necessárias para a decisão do processo. Ou seja, se é uma perícia, a perícia já está feita, se são documentos complementares, os documentos já estão no processo, o processo está todo pronto para a decisão. E também existe ali uma previsão específica de 45 dias, tá? Para o INSS também efetivar os pagamentos a partir de quando esse processo administrativo está todo redondinho, né? Que são com esses documentos, com perícia, se for o caso, né? E depois desses 45 dias, se o INSS não pagar ali, ele tem que pagar o benefício com os consectários de correção, enfim, porque ele, né, excedeu o prazo. Mas a partir disso, a partir desse acordo aqui, nós vamos trabalhar com esses prazos aqui, entendeu? Então, por isso que esse acordo é muito importante, tá? Ok, cláusula segunda, o início do prazo estabelecido na cláusula primeira ocorrerá após o encerramento da instrução do requerimento administrativo, tá bem? Então, como eu disse, depois que todos os documentos estão lá, se a pessoa entra com pedido administrativo, não juntou todos os documentos necessários, não adianta. O INSS tem o prazo, mas todos os documentos não estão no processo administrativo. Então, é a partir do momento em que o processo está pronto para ser julgado, tá? Esses prazos, senão não adianta. Para fins desse acordo, considera-se encerrada a instrução do requerimento administrativo a partir da data da realização da perícia médica e da avaliação social, quando necessária para a concessão inicial dos benefícios de prestação continuada da assistência social à pessoa com deficiência, prestação continuada de assistência social ao idoso, aposentadoria por invalidez, no caso de incapacidade permanente, acidentária ou comum, auxílio doença, acidentário ou comum, auxílio acidente, pensão por morte nos casos de dependente inválido, tá? Do requerimento para concessão inicial dos demais benefícios, tá? Então, por exemplo, conta a partir do requerimento, mas como eu disse, se não foram juntados todos os documentos necessários, não adianta. Então, é muito importante lá, logo que fez o requerimento, juntar todos os documentos que são necessários. E quais são esses documentos? Vai variar de benefício para benefício, tá? A aposentadoria, às vezes tem ali vínculos seu que você trabalhou que não constam, né? E isso pode acabar interferindo, inclusive, causando ali um indeferimento da sua aposentadoria. Aí tem que regularizar isso. Nos casos do BPC, né, por exemplo, tem a questão da renda familiar, você tem que estar cadastrado no CAD único. Enfim, cada benefício tem ali a sua peculiaridade. No caso do auxílio doença,
você já marca ali para fazer a perícia no INSS. Então, é muito importante, vai lá no site do INSS e dá uma olhadinha no que é preciso para fazer o requerimento, tá? Isso é uma dica muito importante. E, ok, muito importante aqui essa cláusula terceira. A União compromete-se a promover a realização de perícia médica necessária à instrução e análise do processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais operacionalizados pelo INSS no prazo máximo de 45 dias. Então, o INSS tem 45 dias, tá? Para operacionalizar, promover a realização da perícia médica necessária. Então, você está precisando da perícia médica para verificar se você tem direito a auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O INSS tem que promover isso no máximo, em 45 dias após o agendamento, entendeu? Não pode extrapolar esse prazo aqui. O prazo para a realização de perícia médica poderá ser ampliado para 90 dias nas unidades de perícia médica federal, classificadas como difícil provimento. O que é isso? Lugares ermos, lugares que o servidor tem que se deslocar para ir fazer a realização da perícia. Então, esses prazos são maiores, tá bem? Realização de avaliação social. O que é essa avaliação social? Aquela avaliação social, por exemplo, do benefício de prestação continuada, né? Que vai ali um servidor para verificar a situação da família, né? A situação financeira, como que, né? A situação social. Então, essa realização de avaliação social dos benefícios previdenciários e assistenciais, para também auferição, né, da deficiência, quando for requisito de concessão do benefício, dá-se-á no prazo de 45 dias após o agendamento, tá? Então, é muito importante, 45 dias, e nos lugares mais longínquos, né, em que tem ali uma dificuldade do servidor e se deslocar para realizar o atendimento, 90 dias. E aí, nós vamos agora para outra cláusula. A cláusula 30, tá? Ou a cláusula 5ª, desculpa. Então, a cláusula 5ª, ela trata ali sobre os documentos, né? Quando você dá a entrada, você tem que estar com todos os documentos lá quando você faz requerimento. Caso isso não aconteça, o INSS, ele tem que chamar o segurado e falar assim, olha, você precisa juntar tais documentos, então me apresenta esses documentos. Geralmente essa comunicação é feita por e-mails, também é encaminhado correspondências para o local que a pessoa mora, caso aconteça, né, da pessoa não ter acesso ali à internet. Então, eles colocam que verificando que o interessado não apresentou a documentação necessária para a conclusão da análise do pedido do benefício, o INSS promoverá o envio da documentação de exigências, que é exatamente isso, pedir que apresente novos documentos, conforme trata a instrução normativa, né, do INSS, suspendendo-se a contagem do prazo estabelecido. Então, ou seja, se não apresenta todos os documentos, não adianta achar que o INSS vai julgar nesse prazo, entendeu? Então, ele vai julgar, mas desde que os documentos estejam todos lá, tá? E aí, olha que interessante, eles colocam que a comunicação do cumprimento das exigências, que é chamar o segurado para juntar documentos, deve ocorrer pelo menos duas formas diferentes e concomitantes. Ou seja, para ter certeza que a pessoa teve conhecimento que precisa de apresentar novos documentos, é para fazer isso de duas formas, tá? Então, porque acontece também, da pessoa, às vezes, o processo está lá, a pessoa não sabe que tem que juntar documentos e eles indeferem porque a pessoa não juntou os documentos que eram necessários para análise. Ok, vamos passar mais para frente para a gente tratar sobre o que é mais, bem importante aqui. Tudo é muito importante, mas vamos o que é, no primeiro momento ali, tem um impacto maior. Cláusula 6ª. Tá? Isso daqui é importante. Aquilo que eu falei lá no início está nessa cláusula. Os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos operacionalizados pelo INSS,
né, fixadas na cláusula 1ª e 5ª, serão aplicáveis após 6 meses da homologação do acordo judicial, para que a autarquia e subsecretaria de Perícia Médica Federal construam os fluxos operacionais que viabilizem o cumprimento dos prazos deste instrumento, ou seja, para que o INSS tenha tempo de se organizar para cumprir esses prazos, eles estabeleceram que esse acordo vai valer a partir de 6 meses da homologação. Então, além disso, vamos agora passar mais para frente. Agora, outra coisa muito importante. Cláusula 7ª vai falar sobre a em relação ao cumprimento dos prazos judiciais. Nós sabemos que hoje um grande desafio também é essa questão do cumprimento dos prazos judiciais. Muitos advogados enfrentam essa dificuldade, a gente entra com ação, a gente pede uma tutela para que a pessoa já comece a receber o benefício antes mesmo de ser proferida a sentença, e acontece muito do juiz falar, olha, o INSS tem que começar já a pagar e o INSS demorar a começar a pagar. Então, isso acontece, né, infelizmente, mesmo com determinação judicial. E aqui, nesse acordo, eles também visam colocar prazos para o cumprimento das determinações judiciais, tá? Que são os seguintes prazos, ó. Implantações em tutela de urgência, que é nesse caso que a pessoa entra com a ação, o juiz dá lá uma decisão que muitas pessoas conhecem como decisão liminar, né? Muita gente usa esse termo e muita gente conhece, que na verdade é a tutela de urgência, e aí o juiz fala, olha, paga INSS o benefício para o segurado. E aqui, ó, implementações dessas tutelas, 15 dias, tá? Benefícios por incapacidade, 25 dias. Benefícios assistenciais, que é com o BPC, por exemplo, 25 dias. Benefícios de aposentadoria, pensões e outros auxílios, 45 dias. Ações revisionais, né, que é a revisão ali da aposentadoria, né? Emissão de certidão de tempo de contribuição. Averbação de tempo, que é quando você tem um tempo que não consta ali que você trabalhou, né, lá no INSS. Emissão de boletos de indenização, que é quando a pessoa vai fazer ali contribuir para a Previdência fora do prazo, enfim, são questões específicas. 90 dias. Juntada de documentos de instrução, processos administrativos e outras informações, as quais o judiciário não tem acesso, 30 dias, tá? Ok. Vamos mais à frente. Aqui, na cláusula 8ª, eles falam bastante sobre a questão do benefício de prestação continuada, mas a gente vai falar isso em um outro momento, tá bem? Hoje, a gente vai mais se concentrar mesmo nesses prazos, tá bom? Porque é algo que tem muita interferência na vida das pessoas, e não que os outros pontos não tenham, mas são pontos que eu gostaria de chamar mais atenção. Cláusula 9ª é aquela questão que eu falei, que o acordo ele pode ser suspenso de forma parcial ou total, havendo situações de força maior ou caso fortuito, como greves, pandemias, situações de calamidade pública que alterem o fluxo regular do trabalho e impeçam o INSS de cumpri-los. Ou seja, nós já estamos numa situação de pandemia. Isso já entraria aqui nessa suspensão do acordo. A gente tem ali uma situação em que há um agravamento da pandemia por conta da segunda onda. Isso pode acontecer de suspender esse acordo. Então, assim, essa cláusula acaba, de acordo com a situação que a gente está vivendo hoje, ela é uma cláusula que traz ali a possibilidade, de fato, do acordo ser suspenso, né? E aí, basicamente, esses são os pontos mais centrais, né, do acordo e que eu gostaria de tratar com vocês. Deixa eu só confirmar se tem mais algum ponto. O presente acordo será submetido a homologação judicial nos autos do RE que eu falei para vocês, tema 1066, tá?
O acordo, ele tem ali ele produz coisa julgada com efeitos nacionais, ou seja, ele tem ali uma abrangência geral. E aí, como eu disse ontem, foi homologado, né? Ó, data de início, e aí, como eu disse, data de previsão de fim 5/2/2021, né? Esse foi um julgamento virtual. Esses julgamentos virtuais, eles têm ali um período, né, de início e de final, não é no mesmo dia. E aí, essa data acabou ontem. Então, tá aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem visualizar, porque a letra não tá tão grande. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês. Mas, enfim, espero que vocês consigam. Essa daqui é a página do STF, tá? Ó, acordo no recurso, julgo prejudicada, homologo o acordo, extingo o processo, tá? Então, há um acordo homologado. Então, gente, basicamente isso, são os pontos principais. Tem outros pontos que eu gostaria depois, em outros vídeos, de abordar com vocês, mas fiquem atentos, tá? Isso é mais para você, cidadão comum, ficar informado do que está acontecendo. E realmente essa questão dos processos administrativos, essa demora, é algo que causa aflição em muitas pessoas, de fato. Bom, gente, então uma boa noite a todos vocês e nos acompanhem, né, no Meu Direito Previdenciário, no Instagram, no YouTube. Nós também temos uma página no Facebook, que é Meu Direito Previdenciário, e no Facebook é Meu Direito Previdenciário Oficial, tá bem? Eu fico à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail também, tá bem? Que tem, eu vou deixar para vocês na descrição. E é isso.